Leitura diária da Bíblia. Dia 78. Antigo Testamento. Numbers 7 para 66-89, Numbers 8, Numbers 9, 1 a 14. No 10º dia, o príncipe dos filhos de Dan, Aiezer filho de Amizadai, e sua oferta, um prato de prata de 130 siclos de peso, uma bacia de prata de 70 siclos, ao siclom do santuário, ambos cheios de boa farinha amassada com azeite para oferta de cereais, uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um bezerro, um carneiro, um cordeiro de ano para holocausto, um bode macho para expiação. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 machos de bode, 5 cordeiros de ano. Esta foi a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No 11º dia, o príncipe dos filhos de Azer, Pagiel filho de Ocrã, e sua oferta, um prato de prata de 130 siclos de peso, uma bacia de prata de 70 siclos, ao siclom do santuário, ambos cheios de boa farinha amassada com azeite para oferta de cereais, uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um bezerro, um carneiro, um cordeiro de ano para holocausto. Um bode macho para expiação, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 machos de bode, 5 cordeiros de ano. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia, o príncipe dos filhos de Naphtali, Aira filho de Enã, e sua oferta, um prato de prata de 130 siclos de peso, uma bacia de prata de 70 siclos, ao siclom do santuário, ambos cheios de boa farinha amassada com azeite para oferta de cereais, uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso. Um bezerro, um carneiro, um cordeiro de ano para holocausto, um bode macho para expiação, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 machos de bode, 5 cordeiros de ano. Esta foi a oferta de Aira, filho de Enã. Esta foi a dedicação do altar, no dia que foi ungido, pelos príncipes de Israel, 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 colheres de ouro. Cada prato de 130 siclos, cada bacia de 70, toda a prata dos vasos, 2.400 siclos, ao siclom do santuário. As 12 colheres de ouro cheias de incenso, de 10 siclos cada colher, ao siclom do santuário. Todo o ouro das colheres, 120 siclos. Todos os bois para holocausto, 12 bezerros, 12 os carneiros, 12 os cordeiros de ano, com sua oferta de cereais, e 12 os machos de bode, para expiação. E todos os bois do sacrifício pacífico 24 novilhos, 60 os carneiros, 60 os machos de bode, 60 os cordeiros de ano. Esta foi a dedicação do altar, depois que foi ungido. E quando entrava Moisés no tabernáculo do testemunho, para falar com ele, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório que estava sobre a arca do testemunho, dentre os 2 querubins, e falava com ele. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão, e dize-lhe: Quando acenderes as lâmpadas, as 7 lâmpadas iluminarão de frente a frente do candelabro. E Arão o fez assim, que acendeu em frente do candelabro suas lâmpadas, como o Senhor o mandou a Moisés. E esta era a feitura do candelabro, de ouro lavrado a martelo, desde seu pé até suas flores era lavrado a martelo, conforme o modelo que o Senhor mostrou a Moisés, assim fez o candelabro. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma aos levitas dentre os filhos de Israel, e expia-os. E assim lhes farás para expiá-los, esparge sobre eles a água da expiação, e faze passar a navalha sobre toda a sua carne, e lavarão suas roupas, e serão expiados. Logo tomarão um novilho,
com sua oferta de cereais de boa farinha amassada com azeite, e tomarás outro novilho para expiação. E farás chegar os levitas diante do tabernáculo do testemunho, e juntarás toda a congregação dos filhos de Israel, e quando haverás feito chegar os levitas diante do Senhor, porão os filhos de Israel suas mãos sobre os levitas. E oferecerá Arão os levitas diante do Senhor em oferta dos filhos de Israel, e servirão no ministério do Senhor. E os levitas porão suas mãos sobre as cabeças dos novilhos, e oferecerás um por expiação, e o outro em holocausto ao Senhor, para expiar os levitas. E farás os levitas se apresentarem diante de Arão, e diante de seus filhos, e os oferecerás em oferta de movimento ao Senhor. Assim separarás os levitas dentre os filhos de Israel, e serão meus os levitas, e depois disso virão os levitas a ministrar no tabernáculo do testemunho. Os expiarás, pois, e os oferecerás em oferta. Porque inteiramente são a mim dados os levitas dentre os filhos de Israel, em lugar de todo aquele que abre madre, ei-los tomado para mim em lugar dos primogênitos de todos os filhos de Israel. Porque meu é todo primogênito nos filhos de Israel, tanto de homens como de animais, desde o dia que eu feri todo primogênito na terra do Egito, o santifiquei para mim. E tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos nos filhos de Israel. E eu dei os levitas a Arão e a seus filhos dentre os filhos de Israel, para que sirvam o ministério dos filhos de Israel no tabernáculo do testemunho, e reconciliem os filhos de Israel, para que não haja praga entre os filhos de Israel, quando os filhos de Israel se aproximarem do santuário. E Moisés, e Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel, fizeram dos levitas conforme todas as coisas que mandou o Senhor a Moisés acerca dos levitas, assim fizeram deles os filhos de Israel. E os levitas se purificaram, e lavaram suas roupas, e Arão os ofereceu em oferta diante do Senhor, e fez Arão expiação por eles para purificá-los. E assim vieram depois os levitas para servirem seu ministério no tabernáculo do testemunho, diante de Arão e diante de seus filhos, da maneira que mandou o Senhor a Moisés acerca dos levitas, assim fizeram com eles. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Isto quanto aos levitas, de 25 anos acima entrarão a fazer seu ofício no serviço do tabernáculo do testemunho, mas desde os 50 anos voltarão do ofício de seu ministério, e nunca mais servirão. Porém servirão com seus irmãos no tabernáculo do testemunho, para fazer a guarda, ainda que não servirão no ministério. Assim farás dos levitas quanto a seus ofícios. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no 2º ano de sua saída da terra do Egito, no mês 1º, dizendo: Os filhos de Israel farão a Páscoa a seu tempo. No 14º dia deste mês, entre as 2 tardes, a fareis a seu tempo, conforme todos os seus ritos, e conforme todas suas leis a fareis. E falou Moisés aos filhos de Israel, para que fizessem a Páscoa. E fizeram a Páscoa no mês 1º, aos 14 dias do mês, entre as 2 tardes, no deserto de Sinai, conforme todas as coisas que mandou o Senhor a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. E houve alguns que estavam impuros por causa de morto, e não puderam fazer a Páscoa aquele dia, e chegaram diante de Moisés e diante de Arão aquele dia, e disseram-lhe aqueles homens: Nós somos impuros por causa de morto, porque seremos impedidos de oferecer oferta ao Senhor a seu tempo entre os filhos de Israel? E Moisés lhes respondeu: Esperai, e ouvirei que mandará o Senhor acerca de vós. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Qualquer um de vós ou de vossas gerações, que for impuro por causa de morto ou estiver de viagem longe, fará Páscoa ao Senhor. No mês 2º, aos 14 dias do mês,
entre as 2 tardes, a farão, com pães ázimos e ervas amargas a comerão, não deixarão dele para amanhã, nem quebrarão osso nele, conforme todos os ritos da Páscoa a farão. Mas o que estiver limpo, e não estiver de viagem, se deixar de fazer a Páscoa, a tal pessoa será eliminada de seus povos, porquanto não ofereceu a seu tempo a oferta do Senhor, o tal homem levará seu pecado. E se morar convosco peregrino, e fizer a Páscoa ao Senhor, conforme o rito da Páscoa, e conforme suas leis assim a fará, um mesmo rito tereis, tanto o peregrino como o natural da terra. Novo Testamento, Luque 2:41 da manhã -52. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém, para a festa da Páscoa. E quando Jesus tinha 12 anos, subiram a Jerusalém, conforme o costume do festival, e quando aqueles dias terminaram, eles partiram de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que José e sua mãe soubessem. Porém, como pensavam que ele vinha pelo caminho entre os companheiros de viagem, eles andaram o caminho de um dia, e o procuraram entre os parentes e conhecidos. E como não o acharam, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, 3 dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos mestres, ouvindo-os, e perguntando-lhes. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas, quando eles o viram, ficaram surpresos. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu com ansiedade te procurávamos. Ele lhes disse: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar nos negócios de meu pai? E eles não entenderam as palavras que lhes dizia. Então desceu com eles, e veio a Nazaré, e os obedecia. E a sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura, e em graça para com Deus e as pessoas. Salmos. Salme 35 para 11-18. Levantam-se más testemunhas, exigem de mim coisas que não sei. Eles retribuem o bem com o mal, desolando a minha alma. Mas eu, quando ficavam doentes, minha roupa era de saco, eu aflige a minha alma com jejuns, e minha oração voltava ao meu seio. Eu agia para com eles como para um amigo ou irmão meu, eu andava encurvado, como que de luto pela mãe. Mas quando eu vacilava, eles se alegravam e se reuniam, inimigos se reuniam sem que eu soubesse, eles me despedaçavam em palavras, e não se calavam. Entre os fingidos zombadores em festas, eles rangiam seus dentes por causa de mim. Senhor, até quando tu somente observarás? Resgata minha alma das assolações deles, minha única vida dos filhos dos leões. Assim eu te louvarei na grande congregação, numa grande multidão eu celebrarei a ti. Pai Celestial, viemos diante de Ti com corações agradecidos, refletindo sobre a dedicação e a fidelidade demonstradas nas ofertas dos israelitas, conforme registrado em Números. Assim como Jesus cresceu em sabedoria e graça, que também possamos buscar Tua orientação em nossas vidas diárias, compreendendo a importância da Tua presença entre nós. Ajuda-nos a permanecer firmes contra aqueles que nos acusam falsamente, como expresso no Salmo 35, e a responder com graça e força. Que possamos incorporar o espírito de serviço e devoção, honrando-Te em tudo o que fazemos. Mantém nossos corações firmes na Tua verdade, Senhor. Amém.